a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, esse ícone que é importante para todos nós dentro da história, porque ele foi um matemático, ele foi um estrategista, ele foi um imperador, e ele mudou a ideia revolucionária da França. E meio burro Napoleão também. Bonaparte. Oi, Sorrana? E meio burro também depois, né? No finalzinho. Pois é, a burrice que a gente chama dele foi a ambição política que ele teve. Mas ele foi tudo isso mesmo, é um ser muito controverso. O Napoleão Bonaparte, ele veio de uma família que não era nobre, uma família que não tinha privilégios, da ilha de Córcega, que era da Itália. Aí a França conquista essa ilha, e Napoleão, apesar de ter um pensamento nacionalista, inclusive ele queria até a independência da Córcega da França, mas ele vai se formando dentro da escola militar, e muito cedo ele consegue ser cadete, logo depois ele sobe para o posto de tenente, tudo isso por meio do estudo. Então, Napoleão, ele é fruto da Revolução Francesa. Ah, professor, por quê? Porque, veja bem, antes da Revolução Francesa ocorrer, só quem podia fazer parte daquele exército eram os nobres ou os indicados pelo rei. Era como se fosse um privilégio. Então, Napoleão, ele é um diferenciado porque ele não chega ao exército sendo indicado ou porque ele era nobre. Ele chega ao exército porque ele foi estudar. Então, o que promove o estudo? A Revolução Francesa. Acaba com os privilégios e cria uma nova forma de cultura, de estudo, onde, por meio do seu mérito, você conquista o que quer. E Napoleão é fruto dessa revolução. Então, ele estuda muito, ele era um exímio matemático, ele sabia muito de geografia, ele entendia muitos mapas. Então, ele parava assim para ver um mapa e pensava logo em estratégias. Tanto é que esse pensamento dele colocou ele no exército como uma liderança estratégica na hora dos conflitos. E ele teve algumas vitórias. E essas vitórias de Napoleão Bonaparte fizeram dele um mito. Sabe o que é um mito dentro do contexto histórico? O mito é quando a gente escuta falar de algo, né, que não vem ocorrendo, mas que a gente acha que foi verdade. Napoleão teve umas 4 vitórias militares, só que essas vitórias militares dele, essas 4, elas foram transformadas em centenas de vitórias. Por quê? Porque foi feito a fama de Napoleão, do boca a boca. Ei, fulano, tu conhece Napoleão? Ah, é aquele carinha que foi para aquela guerra e trouxe comida pra gente? Porque o Napoleão era assim. Quando ele conquistava o local, ele tirava alguns recursos, né? Ele tirava comida do local, ele levava o que o local tinha de riqueza, e quando ele chegava no povoado, ou nos povoados da França, o que ele fazia? Ele distribuía para o camponês e ele distribuía entre os seus soldados. Então, ele começa a criar a imagem dele de paternalista. Ah, o Napoleão é bom porque ele me dá isso. Napoleão é um cara herói, ele vence as guerras, ele traz coisa para a gente. Então, na França, esse imaginário dele foi criado. Tudo bem? Deu para compreender esse início ou não? Deu. E os demais? Deu, deu. Deixa eu ver aqui. O Tony falou que questão do Bolsonaro novamente, né? Eu fico um pouco receoso de falar um pouco de política em aula, porque acaba, às vezes, entrando na opinião da gente. A nossa opinião, eu particularmente tenho as minhas opiniões contra, mas eu vou deixar esse tema do Bolsonaro para depois, tá bom? Enfim, mas é isso mesmo, Tony. Acontece, hoje em dia, cria-se muitos mitos. Eu, particularmente, eu vejo que a gente ainda é muito alienado. Porque, assim, ó, a política, ela seduz a gente, é muito fascinante. E os ícones políticos também. Uma coisa que eu sempre tento alertar para quem é próximo a mim e também para quem é aluno. O político não é Deus, não é mito, não é herói. O político é um funcionário público, como eu, enquanto professor, sou.
O político é um cidadão enquanto vocês e nós todos somos. Então, a gente precisa começar a não tratar o político, é um mito, é um herói, é o pai de não sei o quê. Enfim, na história isso está se repetindo o tempo todo. É por isso que a história é importante. A gente tem que começar a analisar que o político, ele é um funcionário público, que ele chega para governar por meio de praticamente um plebiscito, que é a eleição, o sufrágio universal. Ele é um funcionário. A gente coloca lá para trabalhar. Então a gente tem que parar de dizer que fulano é isso só porque eu sou do lado dele, seja presidente, governador, prefeito. Coloca a pessoa num pedestal. Então, assim, nós, enquanto cidadãos, a gente é cobrado pela sociedade. E o político também tem que ser cobrado. A gente não precisa ser inimigo de ninguém, mas a gente precisa, sim, definir o que é certo e o que é errado, né? Por exemplo, alguns amigos meus, eles ficam chateados quando eu coloco minha opinião. Mas, para quem é amigo meu, eu coloco de verdade. Olha, isso não está correto, isso não está certo. Seja qual for a atitude política ou o lado político. Isso desde o macro nacional ao micro, que é o municipal. Então é importante a gente emancipar esse pensamento, tá? Pensemos que quando o Brasil foi transformado em república, o Brasil deixou de ser uma monarquia, que era uma coisa quase que privada do rei, e passou a ser uma coisa, res significa coisa pública do povo. Se é uma coisa do povo, não tem um dono, tem um administrador, tem um legislador e tem um juiz. Todos eles servem à lei. E a lei, ela serve para controlar a sociedade, para não deixar ter distúrbios sociais. E a gente, eu falei isso tudo aqui de forma até complicada, mas a gente precisa entender isso, tá? Então, voltando para a nossa aula, Napoleão, coloquei aqui o nosso cardzinho na entrada, né? Deixa eu ver se abre aqui. Então tá aqui, Napoleão Bonaparte, né? Napoleão, um ser controverso. Essa nossa temática, ela vai ser abordada e eu espero que vocês estejam aí participando também. Mas vamos lá. Ascensão, deixa eu só mudar aqui, que ascensão não é com cedilha, tá? Ascensão é com S aqui. Então, só para ajeitar o slide. Um instantinho, viu? Acontece. Outra coisa, façam as anotações de vocês aí que vale o ponto, tá bom? Eu estou já registrando aqui, eu quero que os líderes, as líderes, tirem os prints também da aula para registrar, tá bom? Então pronto, eu acho que já ajeitei. Então, a ascensão de Napoleão. O que significa ascensão? Ascensão significa ascender. Professor, tu não explicou nada. É quando alguém consegue subir, aparecer na política ou em algum lugar. Então, quando é que Napoleão consegue subir na política e aparecer? Ele aparece na política quando ele sai do exército, da escola militar, e passa aí para o campo de batalha. O Napoleão Bonaparte, ele é um ser muito importante ali na Revolução Francesa, porque, como já foi explicado, Napoleão ele sai da origem pobre dele, não vou dizer pobre, mas da origem sem privilégio, tá? E ele consegue ascender, chegar até o cargo que ele almejava, que era o posto de general do exército. E muito cedo ele consegue isso. Ele consegue isso por meio de estudo e por meio de estratégias. Napoleão Bonaparte, ele vai disputar alguns conflitos e algumas guerras. E o Napoleão Bonaparte, ele é assim. O que ele faz? Muito cedo, ele vai para as ilhas da Itália. A França tinha divisa com territórios italianos, e algumas daquelas ilhas, aqueles povoados, a França almejava. Então, quando é que Napoleão vai conquistar, né, o povo francês? Quando ele sai com a sua tropa de exército e vai para essas ilhas e consegue vitórias significativas nas ilhas. Quando ele retorna trazendo coisas desses povoados italianos, né? Ele retorna trazendo comida,
ele retorna trazendo riqueza. Aí sabe o que ele faz? Quando ele chega na França, ele vai naquele povoado pobre que ele chega, aí o que o Napoleão pensa? Eu vou ajudar esse povo aqui, porque isso vai me ajudar a crescer o meu nome. Então ele distribuía comida. A galera que está passando fome vai olhar para ele e vai dizer assim: nossa, um herói. Esse cara é meu herói, porque eu estou morrendo de fome, ele trouxe a minha salvação, que é comida. Então, quando Napoleão faz isso, ele começa a construir a imagem política dele, certo? Além disso, ele consegue riquezas nessas guerras e distribui para os soldados dele. É por isso que os soldados de Napoleão Bonaparte amavam Napoleão, porque ele distribuía riquezas com eles, tá? Quando eles conquistavam. Então, é assim que se forma o mito de Napoleão. O Napoleão Bonaparte, na história, ele vai ter um conflito muito forte com a Inglaterra, e aí, com a Inglaterra, ele vai travar suas maiores guerras. A gente vai estudar, inclusive, sobre o bloqueio continental, que foi uma estratégia muito importante de Napoleão Bonaparte, de enfraquecer o Império Inglês. E um desses conflitos ocorre lá no Egito, né, em 1799. Antes disso, Napoleão vai para o Egito, e lá ele vai começar a se digladiar, brigar com os ingleses. Né? O Império Inglês dominava o Egito, aquela região ali da Ásia e tudo. Então, quando Napoleão chega até lá, ele vai ter esse conflito e ele vai investir nessa guerra. Só que lá no Egito, o Napoleão, ele vai extrair algumas coisas. O Napoleão era matemático. Napoleão gostava de artes, gostava da ciência. Ele leva com ele muitos cientistas da França e ele manda explorar o Egito. Ele vai tentando dominar o Egito e vai explorando. Tanto é que ele tira do Egito a famosa pedra Roseta. É um pedacinho de pedra que tem hieróglifos, que são aqueles símbolos da escrita do Egito. E ele manda traduzir. Tanto é que essa peça, ela está lá no Museu do Louvre hoje. Ou seja, Napoleão trouxe coisas do Egito. Para os egípcios, Napoleão é um ladrão. Sabe por quê? Porque o carinha foi lá, pegou coisa do Antigo Egito, das pirâmides, dos sarcófagos, das riquezas dos antigos faraós, e levou para a França. Então, cada local entende Napoleão de uma forma diferente. Para os franceses, herói. Já para os egípcios, ladrão. E Napoleão não consegue derrotar a Inglaterra lá no Egito, mas ele conseguiu pegar no Egito muitas riquezas das pirâmides, dos sarcófagos, né? Napoleão conseguiu estudar bastante o Egito, ele conseguiu trazer a pedra Roseta, ele trouxe da Ásia, nessa expedição aí, muita comida. E, meu povo, pensem, a França passava por uma revolução. Quando um local está em revolução, em guerra, a tendência é que aconteça uma crise também no abastecimento de alimento. Então, o povo francês, que já era grande, que já era muito camponês, estava morrendo de fome. Napoleão traz. Olha só, quando ele chega na França, dai comida a quem tem fome. Napoleão fez isso. E o povo passou também a endeusar ele. Então, é nesse sentido aí que Napoleão vai conquistando a sua melhor performance. E o Napoleão volta, e nessa data aí, 1799, acontece o 18 de Brumário. Sabe o que é o 18 de Brumário? 18 de Brumário é uma data do calendário francês. A bruma, na França, é a neve. Então, Brumário é o mês da neve. Nessa data aí, é como se fosse para nós, dia 9 de novembro. E o Napoleão, ele chega lá, ele se organiza com o seu exército, ele vai até a Assembleia. Nessa época, a França estava sendo governada pelo Diretório Girondino. Os girondinos eram o grupo da França da alta burguesia. Só que eram 5 diretores, o diretório eram 5 governadores. Cada diretor era responsável pelo governo e pela criação de leis, pela aplicação das leis. E quando acontecia a reunião na Assembleia, que é tipo uma Câmara Municipal, eles estavam brigando muito, porque as 5 facções estavam querendo uma mandar mais que a outra. E a França estava um caos. Depois da Revolução,
a França ainda era mantida como um conflito. O povo, os políticos da França estavam brigando para dizer quem é que mandava mais. Napoleão, sabendo disso, sabendo da sua importância também, do mito que ele foi transformado, o Napoleão, ele vai com os seus guardiãs, os seus soldados, entra na Assembleia e ele se pronuncia. E resumindo, o que Napoleão fala? Acabou com tudo, agora sou eu que mando, eu vou controlar uma nova Assembleia, vocês todos são demitidos agora, e eu vou conduzir a criação de um novo governo e de uma nova lei, de uma nova Constituição. Napoleão, assim, ele introduz na França o consulado, que será dividido em 3 cônsules, né? Ele seria o primeiro cônsul, que é o principal. Napoleão passou a criar leis, a propor leis, passou a governar, a comandar o exército e os assuntos externos. Resumindo, eram 3 cônsules, só que Napoleão era o mais fodástico, é o que mandava mais, é o que tinha mais poderes. E assim, Napoleão chega para governar, certo? Napoleão chega apoiado por quem, professor? Por um grupo chamado de girondinos e de planície, principalmente os girondinos. A elite burguesa, né, que era dono de fábrica, que era grande comerciante, estava percebendo que aquela briga do diretório, dos cinco diretores do governo francês, estava causando prejuízo nas leis do comércio. Então, eles, alguns girondinos, financiam, né, a chegada de Napoleão para que ele mudasse o governo. E Napoleão, assim, chega até o poder na França. Galera, até esse exato momento, né, me digam aí se vocês estão com alguma dúvida. Eu não. Professor, eu queria perguntar, tipo assim, quando, quando Napoleão entregava comida para os pobres, essas coisas assim, e dividia meio que tesouro com os guardas dele, ele fazia isso para meio que ser chamado de herói pelos outros, ou ele fazia porque meio que fosse bondade dele mesmo? Pronto, deixa eu explicar. Opinião minha, tá? Eu acredito que eram pelos dois motivos. Primeiro, porque ele queria ser reconhecido e ele sabia da importância política dele, ele sabia o quanto ele podia crescer. E segundo, porque no fundo Napoleão, ele tinha o ideal de mudar a França, né? Então Napoleão é fruto de uma revolução. Ele é fruto do que a França teve de mudança. Então ele queria sim essa mudança e ele achava que era legal, que era bacana ajudar quem tivesse fome, né? Só que ele era muito estratégico. Napoleão sabia que se ele fizesse isso, ele ia ser lembrado por quase uma eternidade. Tanto é que até hoje ele é lembrado. Tudo bem? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. E os demais? Alguma pergunta? Não. Pronto. Eu não Então, entendi. se sentirem dúvidas, já sabe, podem falar. Continuemos aqui, né? O 18 de Brumário. Então, aqui eu coloquei um gifzinho aí, essa senhorinha que está dançando e tal, e diz assim, a burguesia da França com a ascensão, mais uma vez aqui a ascensão está errada, deixa eu ajeitar. A burguesia da França com a ascensão de Napoleão Bonaparte. E aí, a mulherzinha feliz e tal, dançando, né? Professor, por que a burguesia da França estava feliz? Ora, meu povo, os burgueses, os grandes comerciantes, os grandes donos de fábricas da França, de manufaturas, eles estavam exauridos, cansados, eles estavam triturados por aquela briga. As facções políticas não se acertavam. Então, isso gerava crise, sobretudo no comércio. E aí, o Napoleão, ele foi financiado em muitas guerras dele na Europa,
ele já vinha em guerras, o Napoleão expulsou austríacos, russos e ingleses da França. Quem é que patrocinava essas guerras dele? Era a burguesia. Então, quando ele chega no poder, apoiado pela burguesia, ele cria alguns artifícios, inclusive no Código Napoleônico, Código Civil. Vocês irão escutar esse Código Civil para toda a vida. Todas as leis de hoje em dia são baseadas, inclusive, no Código Civil de Napoleão, quando ele criou. Ele foi um estadista, ele foi muito inteligente. E o Código Civil que ele cria o código praticamente para beneficiar esses comerciantes, esses donos de fábricas. Então, a burguesia, quando vê Napoleão chegando ao poder, fica alegre. Fica assim, praticamente igual essa mulherzinha, dançando aí, né? Muito feliz. Então, entendam, ele foi importante para a burguesia. O golpe de 18 de Brumário, por que é chamado de golpe? Porque Napoleão chegou lá e disse assim, olha, vocês não mandam mais em nada. Agora, eu vou colocar o consulado e eu vou comandar. Então, ele representa, assim, uma ascensão de um grupo. E essa chegada dele no poder, o grupo que é beneficiado, é sim a burguesia, tá? A gente vai entender por que é a burguesia, né? Napoleão Bonaparte, eu coloquei aqui essa laminazinha só para a gente entender o que acontece com o 18 de Brumário. As monarquias temerosas com a expansão revolucionária, elas estavam tentando invadir a França para tornar a França uma monarquia novamente. Né? Lembrando que a França, depois da Revolução, foi transformada em república. Só que a Rússia, a Áustria, a Prússia, a Inglaterra, estava tentando interferir na França para que a França voltasse a ser a monarquia do Luís XIV. Tá? Aí o que ocorre? Napoleão, ele combate esses exércitos e ele expulsa esses exércitos da França, né? Essas guerras geram uma instabilidade social e política. O Napoleão, ele sabia que precisava colocar uma paz interna na França e ele dizia que a única forma de transformar a França em uma sociedade pacificadora, ele dizia que era por meio da guerra. É um pouco irônico, né? É um pouco até contraditório. Mas qual era a guerra que ele dizia? A guerra de expulsar os invasores, que eram os ingleses, austríacos, né, austro-húngaros, que estavam ali. Ele aplica o golpe 18 de Brumário e implementa o consulado, certo? Professor, quem é que vai apoiar Napoleão? Os comerciantes, que era a burguesia, né, os girondinos. Os camponeses, do setor rural. Professor, por que o camponês apoiava? Ora, quem é que estava trazendo comida para eles? Napoleão, né, de brinde, trazia. E os militares, que endeusavam Napoleão Bonaparte, tá bom? E aqui nessa nova aliança, já foi citado, a gente tem o início do consulado, né? O consulado é um governo de Napoleão, onde ele vai consolidar a administração. Napoleão cria cargos burocráticos. Professor, que acha cargo burocrático? É quem ajuda o governante a governar, a administrar, né? É um fiscal. Hoje em dia no Brasil, a hierarquia mostra os ministros, os secretários, e Napoleão é quem organiza. Ele cria isso. Ele cria pessoas, ele cria alguns legisladores, ele cria pessoas, cargos, funções que possam ajudar ele na administração. Só que tudo centralizado. Ele cria os cargos e os cargos só faziam o que o Napoleão colocava em lei. Era ele que propunha as leis, tá? Napoleão também cria o Banco da França e cria a moeda franco. Entendam, por que Napoleão cria o Banco da França? Meu povo, como é que eu tenho uma casa e eu não controlo os gastos da minha casa? Eu preciso controlar. Quando a gente está em casa, a gente controla onde? Controlamos ou no aplicativozinho do banco, da conta, ou no cartão de crédito, ou em um papelzinho numa gaveta, para que eu não possa gastar mais do que eu estou recebendo. Napoleão, ele via que a França estava desorganizada e não existia um banco nacional. O que existiam eram banqueiros que, às vezes, nem do país eram. Então, ele cria o Banco da França para quê? Para que a sociedade francesa, principalmente quem investia com dinheiro, que era o comerciante, pudesse depositar dinheiro.
guardar dinheiro, tirar dinheiro, financiar, pegar empréstimo. Então, tudo isso ele organiza. Quem é que é o principal beneficiado com a criação do Banco da França? Os industriais e comerciantes, tá bom? Napoleão também, ele cria uma coisa muito importante. Napoleão é o primeiro cara da França a aumentar a possibilidade de estudo para o povo. Ele só chegou na carreira militar porque ele estudou. Então, ele entendia assim, o estudo é a única forma desse povo conseguir alguma coisa na vida e mudar a França. Né? Ser alguém, ser algum cargo importante. Então, Napoleão cria as escolas politécnicas, que a gente chama de liceus. Né? Por exemplo, a nossa escola, a Dário Campos, graças a Deus, agora, em agosto, ela vai ser transformada em escola integral. E os primeiros anos, eles serão agraciados com o tempo integral, né? Vocês ainda não conseguiram, vocês só pegaram o sexto tempo, porque a escola integral, ela começa assim, com o sexto tempo, e depois ela é transformada em integral. E esse modelo de escola integral, de escola técnica, de escola politécnica, de liceu, foi Napoleão Bonaparte que criou. É um tipo de escola que é laica, que é secular, que estuda áreas afins, que estuda um curso próprio. Ou seja, a pessoa aprende não só matemática, português, história, mas aprende também um curso que a pessoa se identifica. E o Napoleão cria isso. Olha só que importância dele. Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa no chat. Napoleão era como se fosse um rei. Eu estou criando perguntas aleatórias. Conceição, Napoleão, ele foi um cônsul, que é muito parecido com o presidente, tá? Só que ele não foi rei, ele foi imperador. A gente vai entender a diferença depois, tá bom? Inclusive, Napoleão é um cara muito sabido. Olha o que ele fez. Ele sabia que poucas pessoas tinham o direito de votar na França, né? Só quem tinha um documentozinho lá, porque naquela época a informação não era como hoje. Por exemplo, hoje, eu sei que eu tenho que fazer a identidade, o título de eleitor, porque eu tenho informação. Na época, não era todo mundo que tinha informação. O povo camponês não tinha informação. Mas Napoleão, ele consegue fazer documentos para parte da população que era a favor dele. Aí ele coloca assim, um plebiscito. Aí o plebiscito dizia, Napoleão deve ou não ser imperador? A maior parte votou que ele deveria ser imperador. Então ele foi muito inteligente nisso, né? O Tony colocou assim, pelo que eu entendi, ele era um cara relativamente pobre, que se aproveitou da vulnerabilidade da população e com isso conquistou o respeito e confiança dos mesmos, fazendo com que ele tivesse uma ascensão, ou seja, conseguiu ser um líder de grande importância na França. É nesse sentido, tá? Eu coloquei a palavra pobre, mas ele não era necessariamente pobre. Ele era um cara que não era rico, mas também que não tinha privilégio, tá? Então é isso. Parabéns pela participação de vocês e os demais continuem participando. A Conceição perguntou aqui também sobre Brumário, né? O Brumário era um mês no calendário. E o Tony falou que ele teve que mudar o calendário da época, sim. A Érica falou lá em cima, por que recebe o nome de 18 de Brumário? É devido a isso, porque foi no dia 9 de novembro, e 9 de novembro era 18 do mês Brumário, para eles, né? Que era o mês da neve, da bruma. Classe baixa não tão baixa, então é isso. Vão participando aí, que a gente vai continuando aqui, tá? Outra coisa importante que Napoleão fez, desde a Revolução Francesa, a Igreja e o Estado francês se separaram. Né? O Estado, inclusive, os jacobinos, eles confiscaram terras da Igreja. O que é confiscar? É tomar. Tomaram terras que eram da Igreja, porque os jacobinos diziam que a Igreja tinha terras sem utilizá-las, e que tinha muito pobre camponês sem terra. Então, os jacobinos tiraram, né, essas terras e doaram aí para os povos mais pobres, que eram os camponeses. O Napoleão, ele era um cara inteligente, né? Ele não concordava muito com o Papa, não é que ele fosse ateu, mas ele dizia assim, olha, o Papa não é santo. Era o que Napoleão dizia. Então,
eu devo me curvar a Deus, mas ao Papa eu não devo me curvar a ele, não. Então, ele não acreditava muito na liderança do Papa. Ele chama o Papa Pio, né, o Papa Pio VII, acredito, e ele diz assim, olha, vamos acabar com o conflito com a igreja, né? Eu vou devolver para a igreja alguns privilégios, a igreja católica aqui na França vai poder atuar, vai ter liberdade, eu vou colocar algumas pessoas da igreja no meu governo, mas eu vou deixar o governo laico. Não vai ter religião oficial, porque tem muito protestante também. Então, ele permite isso. Napoleão faz um acordo com a igreja, né, ele faz essa concordata de 1801. A igreja fica aliada de Napoleão Bonaparte, mas Napoleão Bonaparte mantém o Estado laico. Uma das coisas que Napoleão não permitia muito, que dentro das escolas tivesse alguém da igreja ensinando. Por que Napoleão não permitia? Segundo Napoleão, ele não queria misturar a igreja com a forma de estudo, né? Até porque Napoleão, ele criou uma cartilha para ser levada para as escolas, para ensinar o culto, né? Para ensinar o apreciamento, digamos que a apreciação de Napoleão como líder. Então, Napoleão, ele tinha essa cartilha, ele não queria muito que opinassem na forma de estudo. Mas, enfim, além desse acordo com a igreja, Napoleão ele faz a paz de Amiens, que é uma paz com a Inglaterra, ele faz uma trégua. Ele faz um acordo com a Inglaterra para passarem um tempinho não guerreando, para ele controlar o governo da França. E ele cria o seu maior marco, que é o Código Napoleônico. Napoleão Bonaparte, ele criou esse código e a partir dali ele mudou tudo. O Código Napoleônico, ele dizia como é que tinha que ser a vida pública, né? Só que tem uma coisa que fica marcante. Dos artigos do Código Napoleônico, apenas 8 deles falam sobre direito do trabalhador. E o restante do código todinho, cerca de 200 artigos, eram direitos dos empresários. É por isso que quando a gente fala em consulado, em Napoleão, o que vem na cabeça da gente? Foi nesse período de Napoleão que a monarquia, ou melhor, desculpa, não monarquia, que a burguesia, que os comerciantes se consolidaram. Foi no consulado que os comerciantes, que a burguesia, ela passou a ter um crescimento. Inclusive, no código está comprovado isso, tá? Eram leis que beneficiavam a maior parte dos comerciantes e burgueses, tá bom? Continuemos aqui, né? A paz de Amiens, que eu falei, que é um acordo com a Inglaterra. Consulado, que nós falamos agora há pouco. E aí, deixa eu passar para essa parte que é uma das principais, tá bom? Os poderes de Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele tinha poder descomunal. Ele nomeava ministros. Professor, o que era ministro? Ministro é aquele juiz que tem o poder de organizar as leis, né? Julgar, de ver os crimes. Quem é que nomeava? Napoleão. Então, Napoleão colocava ministro que fosse do mesmo perfil ideológico dele. Ministro que tivesse o mesmo pensamento revolucionário dele. Professor, por que ele não colocava de forma democrática? Porque se ele colocasse de forma democrática, podia entrar ministro lá que não pensasse igual a ele. Porque antes, na França, né, na Revolução dos Jacobinos, era escolhido, o povo escolhia o ministro. E Napoleão não, Napoleão fala que ele é que tem que nomear, tá? Napoleão tinha o poder de publicar as leis. Como é que era isso? O Senado criava uma lei, passava para Napoleão. Deixa eu só aceitar alguém que pediu para entrar. Bom dia, Isaac, seja bem-vindo. Só retornando aqui. Então, Napoleão, ele podia publicar as leis. Só que ele pegava a lei do Senado e analisava primeiro. Se ele visse que tinha alguma coisa que ele não concordava na lei, o que ele fazia? Reformulava as leis para ele publicar do jeito que ele queria. Napoleão podia indicar os funcionários do governo. Napoleão também indicava os juízes das pequenas comunidades. Napoleão, ele usava o Senado, né? O Senado
vai ser apenas um mediador. O Senado vai ser apenas consultivo. Por exemplo, Napoleão queria uma lei. Ele ia até o Senado, apresentava a lei, os senadores davam opinião, e ele que, no final, fazia a própria lei, certo? Para publicar. Ou o Senado criava, passava pela cariação do Napoleão, e ele mudava a lei do jeito que ele queria. Então, esses são os poderes de Napoleão Bonaparte. E o Código Civil? O Código Civil, né, eu coloquei o Michael aí, de um seriado, e ele fala, quem manda aqui sou eu. O Código Civil de Napoleão dizia praticamente isso, mas dizia sobre, especificamente, uma classe social, a burguesia. Então, quem passou a comandar a França, por direito em lei, foi a burguesia. Era baseado no direito romano, que era um código de corpo jurídico, onde todo mundo seguia. Os burgueses foram os principais beneficiados, né? O código dava direito à propriedade privada, ou seja, se você quer uma propriedade, você que tem que comprar. Proibia sindicato. Sabe o que é um sindicato? É uma organização de trabalhadores que luta pelos direitos trabalhistas. Então, lá no código, Napoleão deixou bem claro, né? Em qualquer julgamento de patrão e funcionário, sempre a palavra do patrão tem a razão. Então, no Código Napoleônico, o que era beneficiado mesmo era a burguesia, era o patrão, certo? E ele proibiu os sindicatos. Ele proibiu também greve. Quem fizesse greve, quem tentasse fazer associação de sindicato, era preso. E o Napoleão ele foi contraditório nesse sentido aqui. Ele restabeleceu a escravidão nas colônias. Aí a gente pergunta, Napoleão, um cara que veio da Revolução, ele permitiu a escravidão? Sim. E Napoleão era racista. É por isso que o pessoal fala que o Hitler é um protótipo de Napoleão, porque o Napoleão ele não aturava muito negro, ele expulsou negros do exército francês. Napoleão, inclusive, há relatos que ele era muito xenófobo. O que é o xenófobo? Xenófobo é uma pessoa que não gosta de quem é de outra região. Então, ele, muitas vezes dizem que ele colocava negros, né, que eram escravos, em um celeirozinho e soltava cachorros raivosos dentro. E há relatos que esses cachorros, os cachorros começavam a morder, a comer os negros que ficavam ali, tudo. Então, isso, o pessoal tenta comparar com o Hitler, né? Dizem que foi a primeira forma sistemática de acabar com algo negro. Então, assim, há relatos com relação a isso de Napoleão. E esse Código Civil, ele vai influenciar os códigos de leis até hoje, tá? E, por último, né, o fato de Napoleão ser coroado. Napoleão faz um plebiscito para o povo votar, e o plebiscito perguntava, Napoleão pode ser transformado em um cônsul único? E aí o povo foi lá e votou que sim, ele poderia ser transformado em um cônsul único. Napoleão, aproveitando da boa fase, ele faz outro referendo no Senado, o Senado aprova, que é para transformar Napoleão em imperador, o primeiro cidadão da França. Então, ele é transformado em imperador pelo Senado. E depois, ele faz um plebiscito para o povo votar. Só que só quem tinha documento, na época, eram os aliados de Napoleão. Então, por unanimidade, praticamente, Napoleão foi eleito pelo plebiscito imperador. Ele não quis a monarquia, ele quis a forma de república. Então, é por isso que ele não é um rei. Ele foi nomeado, ele foi eleito imperador, e era uma tradição na época, o Papa da Igreja Católica, ele coroar, né, os imperadores, os reis, era uma tradição. Só que Napoleão, como já foi mencionado, ele não dava muita trela para a autoridade do Papa, né? E aí o Napoleão sempre dizia que quem mandava na França não era Papa, não era Igreja, era ele, imperador. Aí o que Napoleão faz? Napoleão, na cerimônia, no lugar do Papa coroar, ele toma a coroa das mãos do Papa e ele se autocoroa. Ele coloca a coroa na cabeça dele e a coroa também na cabeça de sua esposa, Josefina. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo assim, ó, ô Papa, eu aceito tua aliança, mas quem manda aqui sou eu. Então, é isso que Napoleão queria dizer. E aqui tem um meme, né? Quando você é o Papa Pio VII e sai de Roma até Paris,
para coroar Napoleão como imperador. Porém, ele mesmo se autocoroa. Aí o sapinho fala, mas olha que audácia desse... Enfim, né? Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção de todos, tá? Eu deixo o espaço aberto agora para as perguntas. Alguma pergunta, dúvidas? Não. Não? Podem usar o chat também, certo? Deixa eu tentar colocar aqui. Vou colocar um videozinho rápido. No momento não, também não tenho tudo. Os demais estão calados aí. Seguinte. Abriu a tela aí do YouTube? Abriu, né? Então, assim, ó. Eu vou tentar reproduzir um videozinho aqui, que ele é um rapazinho de um filme e tal. Ele tem a origem da favela e ele vai usar o linguajar dele para explicar um pouco do bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. Vamos tentar escutar aí. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. Tá dando para ouvir direitinho ou não? Mais ou menos, professor. Tá muito baixo, tá? Eu posso mudar o vídeo. Tá baixo. Deixa eu tentar aqui colocar outro. O YouTube essas propagandas, né? Ave Maria, não acabou de não. Netflix. Agora de romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele recebeu. O que é dos romanos isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, né? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Já, mas ele tinha, bruxo. Deixa eu terminar a aula aqui. Ele percebeu que era burro, griotão, pistola, fugido, sete vereadores, a equipe, pistola. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. Inclusive os romanos também, esquece. Não tem romano nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pra falar. Uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários e cancelão. Pra salvar a coroa, pra ficar em desmonta. Só por uma coisa.
essa aqui, ó, é a coroa portuguesa, é uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai assistir, vai ter isso aí divertido. Gente, é R$7,50 de cada um, tem que trazer autorização do pai da mãe. Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra quem que eu vou com você? Eu devolvo o dinheiro. Professora! Oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio e ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. Ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui era o Morro Vizinho. Ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para toda a região. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho. Ele impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram cor nesse filho da puta na batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o morro dos espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois ficava matando o morro do alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta, porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era gelada, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele acabou quase invadindo o morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir pra onde? Pra aqui, professor, pro morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito, aí os portugueses pediam ajuda para os ingleses. Então, galera, assim, apenas para a gente ver, o tempo está estourando, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo disponível também no grupo depois. Assistam ele completinho, tá? E a gente finaliza por aqui. Acredito que vocês terão outra aula e para não tomar mais tempo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês viram aí que nesse vídeo é para ilustrar um pouco, né? Desse rapazinho aí, do Acerola, no filme. E ele, usando o linguajar dele, a forma de ver o mundo dele, ele entende, né, ele compara Napoleão ao que ele vê dentro da favela, e ele conseguiu compreender a forma dele, um pouco o contexto do filme. E assim a gente, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque às vezes a gente começa a escutar sobre história e não entende porque os nomes são esquisitos, aconteceu lá na China, lá na França e tal. E quando a gente traz para a nossa realidade, a gente compreende bem melhor. Mas é isso. Né? Eu quero finalizar aqui, deixo espaço aberto para alguma pergunta. Se não, a gente finaliza a aula, tá bom? Cadê a pergunta da Érica? Deixa eu ver. Existiu alguém que contradizia as ideias de Napoleão? Existiu, sim. Napoleão, ele tinha, sim, uma oposição lá, uma oposição principalmente de quem era jacobino. Por quê? Porque acabava vendo que Napoleão estava utilizando ali o poder quase que de um rei. E Napoleão entrou justamente com a Revolução para ser contra a monarquia. E uma das contradições históricas é que o sobrinho de Napoleão, depois, né, que Napoleão acaba até morrendo, o sobrinho de Napoleão é transformado em rei da França por um tempo. Então, olha que irônico. O cara que era gente de Napoleão, que era da família de Napoleão, assumiu a França como rei e Napoleão era contra as monarquias. Então, tem isso mesmo também na história, tá?